Com a chegada de Jorginho, o Flamengo tem agora no seu elenco 4 jogadores com 33 anos ou mais. Estou falando, obviamente, do próprio Jorginho, que tem 33 anos, do Danilo, que também tem 33 anos, o Bruno Henrique tem 34 anos e também o Alexandro tem 34 anos. E aí, esse elenco está envelhecido? O torcedor tem que ficar preocupado? O José Boto tem que fazer uma reformulação e rejuvenescer esse elenco? Vamos debater esse assunto no vídeo de hoje, depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, é claro que eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não se esquece do joinha, joinha é muito importante. O like ajuda muito no engajamento, ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. Te peço também para que você se inscreva no canal. Mais ou menos 45 a 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Vocês acreditam nisso? Pois é, então checa aí se você está inscrito, se você está inscrita. E se você não tiver inscrito, se inscreva agora no canal Falando de Tática, porque ajuda muito o nosso trabalho. Tá? Te convido também a virar membro do canal Falando de Tática. Você vai clicar aqui em Seja Membro e vai seguir o passo a passo que o YouTube vai te dar. Posso te garantir uma coisa, vale muito a pena, tá? Você vai pagar a partir de R$ 5 por mês e vai ter muitos benefícios. Tem grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros. Tem transmissão tática, você vai receber áudios de WhatsApp durante os jogos do Flamengo. Eu vou te mandar áudios ali te explicando o que está acontecendo taticamente nas partidas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, clica aqui em Seja Membro. Se não tiver aqui o botãozinho Seja Membro, você vai entrar na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Vou deixar ali o link para você. Você vai clicar e vai seguir o passo a passo. Venha para o nosso clube de membros, você vai ajudar bastante aqui o canal e vai receber muitos benefícios em troca, tá? Bom, gente, vamos falar sobre essa questão da idade do elenco. O elenco está envelhecido ou não está? Vamos começar aqui com algumas informações e depois eu trago a minha opinião. Vamos lá, o Flamengo é o 7º elenco mais velho do Brasileirão 2025, ou seja, só tem 6 elencos mais velhos do que o elenco do Flamengo nesse Brasileirão. A média é de 28,4 anos. O elenco mais velho desse Campeonato Brasileiro é o do Fortaleza, com média de 30,1 anos, e o mais novo é o do Palmeiras, com média de 25,4. Vamos para mais algumas informações aqui que eu puxei do SofaScore. Contra o Fortaleza, a média de idade do Flamengo era de 30 anos. Somente um atleta tinha menos de 25 anos, que é o Everton Araújo. E o Flamengo conseguiu ter nesse jogo uma média mais alta do que o elenco do Fortaleza, que a gente viu agora, que é o elenco mais velho desse campeonato. Naquela partida, a média de idade do Fortaleza era 29,2 e o Flamengo tinha média de 30 anos. Então o Flamengo conseguiu superar ali o Fortaleza naquela partida. Contra o Táchira, o Flamengo tinha média de 28,4 anos, somente um atleta com menos de 25 anos, que era o Wesley, e 30 mais, né? 2 atletas com mais de 30 anos. O Táchira entrou em campo com uma equipe que tinha média de 27 anos. Então o Flamengo teve uma equipe mais velha que seu adversário contra o Fortaleza, mais velha que seu adversário também contra o Táchira. Agora vamos olhar para a escalação do Flamengo contra o Palmeiras. O Flamengo levou a campo uma equipe com média de 29 anos e meio, somente um atleta com menos de 25 anos, que era o Everton Araújo, e 4 jogadores com 30 ou mais anos. Estou falando aqui do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Alexandro e também do Varela. E sendo que tem outros ali que batem na trave, né? Porque o Léo Ortiz tem 29, o Rossi tem 29 e o Léo Pereira tem 29. Esses caras entram muito em campo e estão ali sempre batendo na trave. Ainda tinha o Everton Cebolinha também nessa partida aí. Então a média era de 29 anos e meio. E o Palmeiras com 26,7 anos, 3 anos mais novo que o Flamengo. Vamos olhar agora para o jogo contra o Botafogo, 2 atletas com menos de 25 anos. Estou falando do Wesley e também do Everton Araújo. E somente 2 30 a mais, somente 2 jogadores com mais de 30 anos, o Bruno Henrique e também o Alexandro. Mas a gente vê ali de novo ali a tropa dos 29 anos, né? Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, de novo o Everton Cebolinha. Tem uma galera ali com 29 anos batendo na trave do 30 a mais. O Flamengo levou para esse jogo uma equipe com média de idade de 28,1 anos e o Botafogo com média de idade de 26,5 anos. Então o Flamengo com um time 1 ano e meio mais velho aí, em média, do que o time do Botafogo. Vamos olhar agora para a escalação contra a LDU. O Flamengo levou para esse jogo uma equipe com média de idade de 28,8 anos e esse foi o único jogo em que o Flamengo não tinha uma equipe mais velha do que o seu adversário. Praticamente empatados, né? Tecnicamente empatados. A LDU tinha 28,9 anos de média de idade. O Flamengo levou para esse jogo um atleta com menos de 25 anos, que era o Wesley, e 3 30 a mais, Bruno Henrique, Arrascaeta e Alexandro. Agora vamos olhar para uma possível escalação do Flamengo
Para o segundo semestre, estou projetando aqui uma escalação mais velha possível, tá? Para a gente poder olhar para esse quadro aqui, digamos assim, do copo meio vazio. Rossi com 29 anos, Varela com 32, Danilo com 33, Ortiz com 29, Alexandre com 34, Jorginho com 33, Pulgar com 31, Arrascaeta com 31, Luiz Araújo com 28, Pedro com 27 e BH com 34. Importante dizer, tá? Isso aqui é um timaço. Uma escalação muito, muito, muito boa. Mas qual seria a média de idade dessa escalação? A média de idade dessa escalação aí seria 31 anos. 8 atletas, 30 a mais e média de 31 anos. Então vamos lá, vou dar aqui agora a minha opinião sobre esse tema. Eu acho que o Flamengo chegou no limite de jogadores com 30 anos ou mais, ou com 33 anos ou mais agora também, no caso do Jorginho, do Danilo, do Alexandre e do BH. Eu acho que o Flamengo agora não pode mais pensar em jogadores com esse perfil. Falou-se aí, ventilou-se, né, nos últimos dias, é claro que a gente sabe que as fontes são bastante questionáveis, mas falou-se em Firmino. Eu acho o Firmino um craque, acho o Firmino um baita jogador, mas não dá para ter mais um jogador com 33 anos. Eu acho que realmente o Flamengo chegou no limite. O Flamengo ganhou essas partidas aí, tá? A maioria dessas partidas do Flamengo ganhou do Palmeiras com um time 3 anos mais velho do que o seu adversário. Então, ter um time mais velho do que o seu adversário não necessariamente é um problema. O Flamengo, volta a dizer, tem um timaço, tem desempenhado muito bem, raramente perde, é o líder do Brasileirão, liderando todas as estatísticas do campeonato, penou ali um pouquinho na Libertadores, mas passou de fase e avançou também na Copa do Brasil. A gente sabe que o desempenho do time em geral é muito bom, pode ser um pouquinho mais regular, oscila de vez em quando, mas o time joga muito bem, é muito bem treinado e tem ótimos jogadores. Então, não é que tem que se preocupar, eu não estou aqui trazendo para vocês que o Flamengo tem que acender um alerta e que necessariamente ter um elenco mais velho vai ser uma garantia de que vai perder jogos e que vai ser um grande problema. Agora, algumas coisas a gente tem que pontuar. A longo prazo, a médio a longo prazo, tem que ficar atento com isso, porque depois de uma sequência de muitos jogos, isso pode cobrar um preço, né? Os jogadores mais velhos, eles tendem a demorar um pouquinho a mais para se recuperar. O metabolismo vai ficando menos acelerado e menos capaz de se recuperar do desgaste de jogos em sequência, das viagens. Então, isso pode cobrar um preço. O Flamengo tem que dar de olho nisso, sim. Se é algo para o Boto, para a comissão técnica, observar com bastante atenção, porque se você vai colocando muitos jogadores com 30 anos ou mais, ou 33, 34, em campo seguidamente, você pode ter, eu digo pode ter um problema em relação à recuperação. Os caras podem sentir mais o desgaste. Então, sim, faz sentido para o Flamengo pensar em rejuvenescer. Eu vejo dessa forma. Eu acho que realmente, como eu já falei, chegou no limite. Então, não é à toa que o Flamengo está olhando para o Carrascal, que tem 27, não é um garoto, né? Mas é um pouquinho mais jovem, por exemplo, do que o Cebolinha, do que o Michael, do que o próprio Arrascaeta. Diminuiria um pouquinho aí a idade, a média de idade dessas posições que ele pode atuar ali como um 10 ou como um ponta esquerda. Falou-se também do Okafor, 25 anos, então seria um cara também que pode atuar ali como segundo atacante, como ponta esquerda, até como 9 de mobilidade, um pouquinho mais jovem também, até do que o próprio Pedro, que tem 27. Então, eu acho que o Flamengo está começando a fazer um movimento de rejuvenescer o elenco. Eu acho que tem que ser feito mesmo. Eu, por exemplo, gostei de ter visto, há uns 2 meses atrás, uma lista de scouts do Flamengo que mirava jogadores ali do meio para frente, meios ofensivos que podem jogar também de ponta esquerda. E essa lista tinha Bonanote, Enciso, Fábio Carvalho e Reina. Falou-se desses 4 jogadores que poderiam estar chegando ao Flamengo eventualmente. E são todos jogadores entre 21 e 23 anos. Jogadores todos muito jovens. Eu fiquei bastante animado com isso. Jogadores talentosos e jogadores jovens. Então, o Flamengo rejuvenescendo o elenco e trazendo talento. Mas depois, quando falou-se mais à frente aí de jogadores que o Flamengo estava de fato procurando, entrando em contato com o staff, que foram o Carrascal e o Okafor, aí já foram caras um pouquinho mais velhos, mas ainda assim mais jovens do que a gente tem visto aí nesse elenco. Então, eu acho que sim, é algo para se pensar, para se observar, não é algo para o torcedor ficar desesperado, não estou acendendo alerta aqui, não estou querendo criar uma situação de que o Flamengo, ai meu Deus, uma crise, o Flamengo, né, tem um elenco velho, não é isso, mas é algo sim que é importante se observar, porque sim, eu acho que com a sequência dos jogos pode se cobrar um preço e pode ser um problema a médio e a longo prazo. Ao contrário do que muita gente pensa, eu sempre fui super a favor de ter esses caras mais experientes no elenco. Jorginho, Danilo, sempre fui a favor. E outros que vieram antes, né? E que deram certo. O Rafinha, o Felipe Luiz. Tem muita gente que fala que a passagem do Davi Luiz não deu certo no Flamengo. Para mim, deu super certo. Não foi no nível do Felipe Luiz, não teve o sucesso do Rafinha, mas foi bem, jogou bem. Foi importante em 22, por exemplo, foi titular da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, assim, eu sempre fui a favor desses caras mais velhos chegarem porque eles trazem essa bagagem de Europa. Nunca fui contra. Tem muito torcedor do Flamengo que fala: asilo, assim não dá, só traz velho. Eu não sou dessa galera, mas eu acho que vale uma reflexão
Nesse momento, especialmente, porque agora sim, o Flamengo tem 4 jogadores 33 mais e tem alguns 30 mais. Então, eu acho que vale só a gente olhar com carinho para isso. Não estou querendo aqui dizer que é um problemaço, não é bem isso. Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para isso com uma certa atenção. Eu acho que o Boto está começando a olhar também, porque de fato pode cobrar um preço, colocar muitos jogadores 30 mais, 33 mais na sequência em muitos jogos, porque eles podem sentir o desgaste e também podem até se lesionar e desfalcarem a equipe caso joguem muitos jogos seguidos. O que é que vocês acham? Diga aí nos comentários. Mais uma vez agradeço pela audiência. Não esquece do like, da inscrição, de virar membro aqui do canal. Até um próximo vídeo. Abração e saudações.